A mensagem das estrelas. O ano era 20.289 e a humanidade finalmente deixou de estar sozinha no universo. Por mais de 300 anos, os humanos se espalharam por 40 sistemas estelares, construindo colônias em mundos distantes e estabelecendo rotas comerciais através da escuridão do espaço. A Terra continuou sendo o centro da civilização humana, mas a humanidade cresceu muito além do seu local de nascimento. A Aliança Estelar governou todos os territórios humanos com sabedoria e paciência, sempre esperando que algum dia encontrassem outros entre as estrelas. Esse dia chegou sem aviso. Uma enorme nave apareceu no limite do espaço humano, perto do mundo colônia de Meridian Prime. A nave era enorme, maior do que qualquer estação humana já construída. Seu casco era roxo escuro e parecia absorver a luz em vez de refleti-la. Símbolos estranhos cobriam sua superfície, brilhando com uma estranha luz verde. O navio não se aproximou imediatamente. Em vez disso, permaneceu no limite do sistema durante 7 dias, observando e esperando. Naves de patrulha humanas cercaram a nave alienígena a uma distância respeitosa. Eles enviaram mensagens de saudação em todos os idiomas e sequências matemáticas que puderam imaginar. Durante 6 dias, houve apenas silêncio. Então, no 7º dia, a nave alienígena respondeu. A mensagem era simples, mas profunda. Continha coordenadas, 1 hora e uma única palavra traduzida para a linguagem humana. A palavra era, fale, fale. A Aliança Estelar agiu rapidamente. Eles selecionaram a capitã Alina Voss para liderar a missão de primeiro contato. Alina tinha 58 anos e passará 4 décadas no serviço diplomático. Ela negociou a paz entre colônias humanas em guerra e reuniu diferentes culturas sob uma única bandeira de cooperação. Seus cabelos prateados e olhos calmos tornaram-se símbolos de esperança em todo o espaço humano. Ela acreditava profundamente que todos os seres inteligentes poderiam encontrar um terreno comum se tentassem o suficiente. Alina aceitou a missão com um misto de entusiasmo e cautela. Ela reuniu uma equipe de 25 pessoas, incluindo cientistas, linguistas, especialistas culturais e pessoal de segurança. Entre eles estava o Dr. Marcus Shen, um sinobiólogo que sonhava em conhecer alienígenas desde a infância. Havia também a tenente Sarah Morrison, uma jovem oficial de segurança que via a proteção da missão como a honra de sua vida. Cada membro da equipe entendeu que estava prestes a fazer história. O navio diplomático foi batizado de Prometheus. Foi projetado para a paz, não para a guerra. O navio não carregava armas, exceto sistemas defensivos básicos. Esta decisão foi deliberada. Alina queria mostrar que a humanidade abordou este encontro com mãos e corações abertos. O Prometeu carregava presentes representando a cultura humana, incluindo música, arte, literatura e amostras da biodiversidade da Terra. Alina esperava que estas ofertas ajudassem a construir uma ponte entre duas civilizações muito diferentes. A viagem até as coordenadas do encontro durou 18 dias. Durante esse tempo, Alina preparou minuciosamente sua equipe. Eles estudaram todos os dados coletados sobre a nave alienígena. Eles praticaram protocolos de saudação e aprenderam sobre diferentes métodos de comunicação. Alina realizava reuniões diárias onde lembrava a todos a importância da sua missão. Eles não representavam apenas suas nações ou colônias. Eles representavam toda a espécie humana. Quando Prometheus finalmente chegou às coordenadas, eles encontraram a nave alienígena esperando por eles. Foi ainda mais impressionante de perto. A embarcação superou Prometheus por um fator de 10. À medida que se aproximavam, um hangar se abriu na lateral da nave alienígena, revelando um espaço grande o suficiente para acomodar 3 naves humanas. Alina deu ordem para atracar. Suas mãos estavam firmes, mas seu coração estava acelerado. Este era o momento que mudaria tudo. Os alienígenas que os cumprimentaram eram diferentes de tudo que os humanos haviam imaginado. Eles se autodenominavam Queteras. Eles tinham quase 2,5 metros de altura, com corpos que pareciam cobertos de escamas escuras. Seus rostos eram angulares, com 3 olhos dispostos em forma de T padrão de triângulo. 2 braços poderosos terminavam em 6 mãos com dedos e se moviam com uma graça que parecia impossível para seres de seu tamanho.
Eles usavam armaduras elaboradas, decoradas com símbolos que machucavam os olhos humanos ao olhar diretamente. O líder da delegação Ketera identificou-se como o Supervisor Drachon. Ele falou através de um dispositivo de tradução que transformou sua voz profunda e retumbante em algo que os humanos pudessem entender. Seu tom era formal e frio. Ele explicou que o domínio Ketera governava 78 sistemas estelares, e existia há mais de 12.000 anos. Eles encontraram muitas espécies em sua longa história. Alguns se tornaram parte do domínio voluntariamente. Outros foram absorvidos à força. Ele não explicou em que categoria a humanidade poderia cair. Alana respondeu com cordialidade e diplomacia. Ela falou sobre a história da humanidade, desde suas origens em um único mundo até sua expansão através das estrelas. Ela falou sobre valores humanos como cooperação, criatividade e busca pelo conhecimento. Ela expressou a esperança da humanidade de que pudessem aprender com os Keterans e compartilhar o que os humanos aprenderam. Ela ofereceu amizade e parceria entre iguais. Os 3 olhos de Drachon a estudaram sem piscar. Quando ela terminou, ele fez um gesto que o dispositivo de tradução não conseguiu interpretar. Ele disse que o domínio consideraria as palavras da humanidade. As negociações começariam no dia seguinte. Ele designou-lhes alojamentos dentro da nave alienígena e forneceu-lhes alimentos sintetizados de acordo com as necessidades nutricionais humanas. Então, ele saiu sem outra palavra. A equipe humana passou aquela noite nos alojamentos designados, que eram espaçosos, mas estranhos. As paredes pareciam pulsar com uma luz fraca e o ar tinha um gosto metálico incomum. Alana reuniu sua equipe para uma discussão privada. A maioria deles estava animada, mas nervosa. O Dr. Shen ficou fascinado com tudo que viu. O Tenente Morrison estava preocupado com a falta de protocolos de segurança visíveis. Alina ouviu todas as suas preocupações e encorajou-os a permanecerem abertos e com a mente aberta. As negociações começaram na manhã seguinte em uma enorme câmara no centro da nave alienígena. A sala era circular e tinha um teto alto que exibia o que parecia ser um mapa da galáxia. As estrelas brilhavam e pulsavam acima deles em padrões que pareciam significativos, mas incompreensíveis. A delegação Kettering incluiu 12 membros, cada um maior e mais imponente que o anterior. Eles se sentaram em plataformas elevadas que forçaram os humanos a olharem para eles. Alina percebeu esse detalhe, mas não disse nada. Ela aprendeu há muito tempo que às vezes é preciso aceitar pequenas desvantagens para obter vitórias maiores. Ela abriu as discussões propondo quadros básicos para o comércio e a comunicação. Ela sugeriu estabelecer embaixadas nos territórios uns dos outros. Ela falou sobre os benefícios mútuos do compartilhamento de conhecimento científico e do intercâmbio cultural. Os Keterans ouviram em silêncio. Quando Alina terminou, o supervisor Drachon respondeu com uma lista de exigências. O domínio queria acesso a tecnologias humanas específicas, incluindo sistemas de acionamento mais rápidos que a luz e protocolos de inteligência artificial. Eles queriam que as colônias humanas reconhecessem a autoridade do domínio em sua região do espaço. Eles queriam que a humanidade fornecesse tributos regulares na forma de recursos e bens manufaturados. Alina manteve o rosto neutro enquanto ouvia. Não foram propostas entre iguais. Estas eram exigências de um superior para um inferior. Ela respondeu cuidadosamente explicando que a humanidade não poderia aceitar tais termos. Ela propôs compromissos e alternativas. Ela apelou para o conceito de respeito mútuo e troca justa. Ela trabalhou por horas tentando encontrar um meio-termo. As negociações continuaram por 3 semanas. Alina fez progressos lentos em questões menores, mas não conseguiu convencer os Keterans em questões importantes. Eles viam outras espécies como sujeitos ou ameaças. O conceito de parceria genuína parecia-lhes estranho. Durante os intervalos, Alina enviava relatórios regulares para a Terra. Ela permaneceu esperançosa de que paciência e persistência acabariam por criar compreensão. Dr. Shen passou seu tempo livre estudando a tecnologia e cultura Kettering. Ele percebeu que tudo em sua sociedade era organizado por uma hierarquia rígida. Os fortes comandavam e os fracos obedeciam. Eles não tinham conceito de democracia ou consenso.
Toda a sua civilização foi construída sobre domínio e submissão. Ele partilhou estas observações com Alina, que ficou mais preocupada em chegar a qualquer acordo significativo. O tenente Morrison ficou cada vez mais inquieto com o passar das semanas. Ela notou que as forças de segurança de Catherine sempre vigiavam a delegação humana. Ela observou que certas áreas do navio eram absolutamente proibidas aos humanos. Ela relatou ter visto que pareciam ser celas de prisão cheias de seres que claramente não eram Catherine. Quando ela mencionou isso a Alina, o capitão disse-lhe para se concentrar em proteger a equipe e não fazer suposições sobre coisas que eles não entendiam totalmente. A descoberta que Alina esperava nunca aconteceu. Em vez disso, tudo desmoronou durante um jantar formal no dia 20. No primeiro dia, os Catherines convidaram a delegação humana para uma refeição cerimonial destinada a homenagear suas negociações. Alina viu isto como um sinal positivo e incentivou a sua equipe a participar com entusiasmo. O jantar foi realizado em um grande salão, decorado com troféus e estandartes das muitas conquistas do domínio. Durante a refeição, o Dr. Shen tentou elogiar a culinária Catherine. Ele usou uma frase que aprendeu no banco de dados de tradução, com a intenção de dizer que a comida era digna de comemoração. No entanto, ele cometeu um pequeno erro gramatical. O que ele realmente disse se traduziu em um antigo insulto de Catherine que zombava de seus ancestrais, considerando-os fracos e covardes. Todo o salão ficou em silêncio. Todos os Catherine presentes se viraram para encarar o Dr. Shen com seus 3 olhos ardendo de raiva. O doutor percebeu imediatamente que havia cometido um erro terrível. Alina levantou-se rapidamente e pediu desculpas no estilo formal de Catherine. Ela explicou que foi um erro de linguagem, não um insulto intencional. Ela baixou a cabeça no gesto de respeito que aprenderá. Ela pediu compreensão e perdão. Por um momento, parecia que a crise poderia passar. Então, o supervisor Drashon levantou-se de sua posição elevada. Ele tinha 3,6 metros de altura e sua sombra cobria toda a delegação humana. Ele declarou que a humanidade havia revelado sua verdadeira natureza. Ele disse que eles eram traiçoeiros e desonrosos. Ele anunciou que a missão diplomática havia terminado e que os humanos seriam tratados de acordo com a lei do domínio. Os soldados Catherine entraram no salão por todas as entradas. Eles carregavam armas que brilhavam com energia contida. Helena ordenou que sua equipe permanecesse calma. A Tenente Morrison e seus seguranças moveram-se para proteger a delegação, mas estavam desarmados. De acordo com os termos do acordo diplomático, eles só poderiam ficar entre o seu povo e os soldados estrangeiros. Um oficial de segurança chamado Jackson deu um passo à frente com as mãos levantadas. Ele falou de forma clara e firme, pedindo aos Catherines que parassem e reconsiderassem. Ele explicou que a imunidade diplomática os protegia sob leis que as espécies civilizadas seguiram durante milhares de anos. Ele implorou que resolvessem isso pacificamente e um raio de energia o atingiu. No peito. Ele caiu sem fazer barulho. O cheiro de carne queimada encheu o ar. Então o caos irrompeu. Os soldados Catherine abriram fogo contra os humanos desarmados. Pessoas que Helena conhecia há anos caíram ao seu redor. Dr. Shen morreu tentando proteger um colega mais jovem. A Tenente Morrison lutou com seu urso, até que 3 soldados a derrubaram. Gritos ecoaram pelo salão enquanto o massacre continuava. Helena não correu. Ela ficou no centro do caos e ergueu a voz acima da violência. Ela pediu paz mesmo quando seu povo morreu. Ela invocou as leis sagradas da diplomacia que existem em todos os espaços. A civilização Farin deveria honrar. Sua voz nunca vacilou, mesmo quando sangue se acumulou. Os pés dela. O preço da paz. O supervisor Drashin caminhou lentamente em direção a Helena enquanto seus soldados cessavam o fogo. O salão ficou em silêncio, exceto pelos gemidos dos moribundos. 4 dos 20 de Helena. 5 membros da equipe já estavam mortos. Ela ficou sozinha, cercada por corpos, de frente para o enorme comandante alienígena. O sangue manchou seu uniforme diplomático, mas seus olhos permaneceram claros e focados. Drashin olhou para ela com o que poderia ser curiosidade. Seu dispositivo de tradução clicou enquanto ele falava.
Você está em desafio mesmo agora. Sua espécie tem coragem. Eu admito isso. Mas coragem sem poder não tem sentido. Helena encontrou seu olhar sem vacilar. Você cometeu um erro catastrófico. Matar diplomatas é um ato de guerra. Você entende o que você desencadeou? O feitor emitiu um som que o tradutor interpretou como uma risada. Estudamos sua espécie por muitos ciclos. Sabemos exatamente o que você fará. Você vai lamentar seus mortos. Você realizará cerimônias e fará discursos. Você enviará mensagens exigindo justiça. E então você aceitará o que aconteceu porque não tem outra escolha. Ele apontou para os corpos ao redor deles. Você se espalhou pelas estrelas sem nenhuma força militar real. Você constrói estações científicas e postos comerciais, mas negligencia os navios de guerra. Você fala de paz e cooperação enquanto espécies mais fortes afiam suas garras. Você é uma presa fingindo ser um predador. Helena balançou a cabeça lentamente. Você não nos entende de jeito nenhum. A humanidade travou guerras que os deixariam horrorizados. Nós matamos uns aos outros por causa de ideias, recursos e orgulho. Escolhemos a paz porque aprendemos o custo da guerra. Mas nunca esquecemos como lutar. Nunca perdemos a capacidade de nos tornarmos o que precisávamos ser. Drashin sacou uma lâmina cerimonial de sua armadura. Tinha 1 metro de comprimento e era esculpido em algum cristal escuro que parecia absorver a luz. É assim que o poder se parece. Esta é a única verdade que importa na galáxia. Os fortes sobrevivem, os fracos são esquecidos. Helena não recuou da lâmina. Ela olhou para ele e depois olhou diretamente nos 3 olhos de Drashin. Você pensa que é forte. Você acha que entende o poder. Mas você acabou de tornar inimiga uma espécie que conquistou seu próprio mundo 3 vezes. Uma espécie que dividiu o átomo antes de deixar seu planeta natal. Uma espécie que nunca se rendeu a nenhum inimigo. Sua voz caiu para quase um sussurro. Você matou a mim e a minha equipe. Você assassinou embaixadores que vieram em paz. Quando a notícia disso chegar à Terra, despertará algo que está adormecido há séculos. E quando a humanidade vier atrás de você com fogo e fúria, você entenderá tarde demais. O verdadeiro poder realmente significa. Drashin enfiou a lâmina em seu coração. Helena engasgou, mas permaneceu parada por mais um momento. Seus olhos permaneceram abertos e fixos no rosto do assassino. Então ela caiu no chão entre seus colegas assassinados. A capitã Helena Voss, a melhor diplomata que a humanidade já produziu, morreu acreditando que sua morte traria vingança. Os Keteris gravaram tudo. Eles tinham câmeras durante toda a captura do navio. Cada momento das negociações e do massacre. Drashin ordenou que as gravações fossem compiladas e enviadas para a Estelar, sede da Aliança na Terra. Ele queria que a humanidade visse o que havia acontecido com a sua missão diplomática. Ele queria que eles sentissem medo e desamparo. Ele queria que eles entendessem o seu lugar na hierarquia do domínio. A transmissão chegou à Terra 6 horas depois. Chegou às 40h17 da manhã, horário padrão da Terra. Chanceler David Torres do Estelar. Alliance foi acordado por sua equipe de emergência. Eles o levaram a uma sala de reuniões segura onde a gravação estava pronta para ser reproduzida. Ele sentou-se sozinho na escuridão e assistiu toda a sequência horrível. Ele assistiu Helena tentar salvar seu povo. Ele a viu enfrentar a morte com extraordinária dignidade. Ele a viu cair quando a gravação terminou. Torres ficou em silêncio por 15 minutos. Então ele se levantou e caminhou até seu escritório de comunicações. Palmilha. Ele ordenou uma sessão de emergência imediata do Conselho Estelar. Ele declarou uma situação de código negro, o mais alto nível de ameaça reconhecido pela humanidade. Ele autorizou a mobilização de todas as reservas militares. E então assistiu à gravação novamente, memorizando cada detalhe. A notícia do massacre se espalhou. Espaço humano em poucas horas. As gravações apareceram em todas as telas de todas as colônias.
3 bilhões de pessoas assistiram Helena Vostai. Eles observaram humanos desarmados atirando enquanto imploravam por misericórdia. Eles assistiram a um comandante alienígena cometer um ato que violava todas as leis do comportamento civilizado. A reação foi instantânea e avassaladora. Na Terra, milhões de pessoas encheram as ruas. Não houve protestos ou debates. Havia apenas uma única demanda unificada por justiça e vingança. Nas colônias lunares, os trabalhadores abandonaram os seus postos e fizeram fila em centros de recrutamento militar. Em Marte, todo o governo planetário votou unanimemente a favor da guerra antes mesmo que o Conselho pudesse reunir-se. Em todos os sistemas exteriores, as frotas humanas que patrulhavam durante décadas contra os piratas de repente tinham um inimigo real para combater. O Conselho Estelar se reuniu em uma sessão de emergência que durou 18 horas. Participaram representantes de todos os territórios humanos, pessoalmente ouvia link quântico. Alguns apelaram a respostas ponderadas e a um planeamento cuidadoso. Outros exigiram ação imediata, independentemente do custo. Os debates foram acirrados e apaixonados. As gravações da morte de Helena foram reproduzidas repetidamente nas telas da Câmara. O chanceler Torres ouviu todas as vozes. Ele entendeu os argumentos para a cautela. O domínio de Catarina era antigo e poderoso. Eles controlavam quase 80 sistemas estelares e possuíam tecnologia que a humanidade não entendia completamente. Uma guerra com eles poderia ser devastadora. Milhões podem morrer. A própria civilização humana poderia estar ameaçada. Estas eram preocupações legítimas que não podiam ser ignoradas. Mas Torres também entendeu outra coisa. Ele entendeu que não responder seria um convite a novos ataques. Ele entendeu que a honra e a segurança da humanidade estavam em jogo. Ele entendeu que cada ser humano na galáxia precisava ver que seu governo os protegeria e os vingaria quando necessário. Mais importante ainda, ele entendeu o que Helena tentou dizer a Drashin com suas palavras finais. Quando os debates finalmente se esgotaram, Torres levantou-se e caminhou até ao pódio central. A Câmara ficou em silêncio enquanto ele se preparava para falar. Sua voz era firme, mas carregava um tom que fez com que todos ouvissem com atenção. Já vi o Capitão Voz morrer mais vezes do que posso contar, cada vez que vejo as mesmas qualidades. Coragem diante da morte. Dignidade em circunstâncias impossíveis. Fé que seu sacrifício seria importante. Ela representava o melhor da humanidade. Ela entrou na escuridão acreditando na paz e na cooperação. Ela morreu sabendo que sua morte nos uniria. Ele fez uma pausa e olhou ao redor da Câmara para os rostos dos líderes da humanidade. Os Keterans acreditam que nos conhecem. Eles acreditam que somos fracos porque valorizamos a paz. Eles acreditam que lamentaremos e depois nos submeteremos. Estudaram a nossa cultura e a nossa história e tiraram conclusões erradas. Eles esqueceram um fato crucial sobre a humanidade. Sua voz ficou mais forte e mais dura. Não alcançamos as estrelas por sermos fracos. Não sobrevivemos às eras glaciais, às pragas, às guerras mundiais e ao colapso ambiental por sermos tímidos. Não unimos a nossa própria espécie após séculos de conflito por falta de vontade. Escolhemos a paz porque somos fortes o suficiente para escolhê-la. Não porque não possamos escolher a guerra. Os Keteras violaram leis que todas as espécies civilizadas consideram sagradas. Eles assassinaram diplomatas que vieram em paz. Eles nos mostraram exatamente quem são e o que pensam de nós. Eu digo que acreditamos neles. Eu digo para mostrarmos a eles quem realmente somos. Eu digo que devemos fazê-lo e se arrepender de ter enviado a primeira mensagem. A votação foi unânime. Cada representante votou pela guerra. Pela primeira vez em 70 anos, a humanidade se uniu novamente em vez de um inimigo comum. A Aliança Estelar declarou formalmente guerra ao domínio Ketera às 2:03 horário padrão da Terra, exatamente 43 horas após o assassinato de Alina Voz. A resposta foi imediata e total. Os centros de recrutamento militar ficaram sobrecarregados em poucas horas. Homens e mulheres jovens faziam fila aos milhões para se alistar. Eles vieram de todos os mundos e de todas as origens.
Alguns foram motivados pelo patriotismo, outros pela raiva e outros ainda pelo desejo de fazer parte de algo histórico. Os militares tiveram de recusar candidatos porque as instalações de treinamento não conseguiam lidar com o fluxo. A indústria civil transformou-se da noite para o dia. As fábricas que construíam bens de consumo foram reequipadas para produzir armas e munições. Os estaleiros que construíam navios de carga começaram a montar navios de guerra. As operações de mineração aumentaram a produção em 300% para fornecer matérias-primas. Toda a economia humana entrou em estado de guerra em menos de um mês. Cientistas e engenheiros que dedicaram carreiras à investigação pacífica dedicaram os seus consideráveis talentos ao desenvolvimento de armas. Eles trabalharam 20 horas por dia criando novas tecnologias projetadas especificamente para combater as vantagens de Keteran, armas de energia que pudessem penetrar em suas armaduras avançadas, escudos que pudessem resistir ao bombardeio de plasma, motores mais rápidos que pudessem manobrar suas naves maiores. Novas táticas surgiram do pensamento militar, tanques que estudavam cada segundo das imagens das naves Keteran. Os Keterans observavam esses preparativos com confusão crescente. Eles esperavam que a humanidade se fragmentasse e caísse no caos político. Em vez disso, os humanos estavam se organizando com uma eficiência assustadora. Drashon recebeu relatórios de inteligência sobre a mobilização humana e os considerou um exagero. Ele acreditava que os humanos estavam fazendo uma demonstração de força para negociar melhores condições. Ele pensou que eles acabariam por aceitar a autoridade do domínio assim que percebessem a impossibilidade de uma resistência real 6 meses após a morte de Alina. A realidade chegou. Uma frota humana de 400 navios de guerra cruzou o espaço Keteran sem aviso ou declaração. Eles se moveram em formação perfeita em direção a uma importante estação militar Keteran chamada Posto Avançado Zeta. À frente da frota estava um novo e enorme navio de guerra chamado Alinas Vengeance. Foi o navio de guerra mais poderoso que a humanidade já construiu, armado com armas que nunca haviam sido testadas em combate real. A frota atingiu o posto avançado Zeta com fúria concentrada. A batalha durou 90 minutos. Naves humanas, atacadas com táticas que os Keterans nunca haviam encontrado. Eles aceitaram baixas que pareciam suicidas, mas continuaram avançando. Onda após onda de lutadores dominaram as defesas Keteran. Mísseis e raios de energia chegavam à estação de todos os ângulos. Quando os reforços Keteran chegaram, encontraram naves humanas esperando em emboscada. A estação caiu. 4.000 soldados Keteran morreram. As forças humanas não aceitaram rendições nem fizeram prisioneiros. Quando a batalha terminou, eles transmitiram uma mensagem por todos os canais de comunicação Keteran. A mensagem era simples e direta: você matou o nosso diplomata. Agora nós matamos você. Este é apenas o começo. A guerra que se seguiu duraria anos em dezenas de sistemas estelares. Seria brutal e dispendioso para ambos os lados. Mas desde aquela primeira batalha, os Keterans compreenderam que haviam cometido um terrível erro de cálculo. Eles não atacaram uma espécie fraca e dividida. Eles haviam acordado algo que estava dormindo. Eles transformaram a humanidade de exploradores pacíficos em destruidores focados. E o fogo da fúria humana arderia nas estrelas até que o domínio Keteran descobrisse o verdadeiro preço do assassinato daqueles que vieram em paz. Claude é inteligência artificial e pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas.